Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos começar a nossa aula falando sobre círculo trigonométrico. Então, para você que não sabe, eu me chamo Fabiano. Então, vamos lá. Bem, o círculo trigonométrico, como o próprio nome aqui está fazendo referência, nós vamos ter um círculo e ele vai estar relacionado à trigonometria. E nós vamos estar estudando relacionado aos valores de seno, cosseno e a tangente, tá bem? Então, nós vamos conhecer as especificações desses valores, de onde eles vêm, ou fazer referência a eles. Nós vamos precisar, então, primeiro, fazer a identificação sobre ângulos, tá bom? Então, você vai primeiro entender um pouquinho sobre ângulos. Um ângulo é formado a partir de duas semi-retas. Então, nós vamos ter aqui uma semi-reta, tá? Nós temos aqui uma semi-reta. E nós vamos dizer que há duas semi-retas agora juntas. Tem uma semi-reta sobre a outra. Você vai perceber que se as duas semi-retas estão juntas, não existe um ângulo entre si, entre elas, certo? Então, aqui nós vamos ter um ângulo de 0 graus. E aí nós vamos começar a distanciar uma semi-reta da outra. Então, se eu pegar uma semi-reta aqui agora e distanciar da outra, bom, deixa de ser 0 grau e ela vai passar a ter um outro valor. Então, aqui nós vamos ter agora duas semi-retas. E as duas semi-retas formam um ângulo entre elas. Esse ângulo formado, tá? Ele vai ter uma subdivisão que pode ser determinado em radianos, uma medida determinada em radianos, ou ela pode ser determinada em graus. Podemos dizer aqui que tem uma medida aqui de uns 15 graus, bem? Um valor exato que está sem a régua. Mas vamos dar continuidade. Então nós vamos adicionar agora, vamos utilizar a régua aqui para ter mais conhecimento básico disso. Nós vamos adicionar aqui uma semi-reta, ok? Então, nós temos uma semi-reta. Nós vamos adicionar uma segunda semi-reta. Perceba que o ângulo formado aqui vai ser um ângulo de 25 graus. Então, aqui o ângulo formado aqui é de 25 graus, que é uma medida dessa abertura. Vamos dar continuidade, porque aqui nós estamos verificando que o ângulo é formado a partir de duas semi-retas, tá bem? Então, nós vamos colocar agora um círculo e identificar, quanto à questão dos ângulos, que eles terão valores de seno, cosseno e de tangente, tá bem? Então vamos lá. Aqui nós temos a circunferência. A essa circunferência nós vamos adicionar dois eixos. Nós vamos adicionar um eixo de x, tá bem? Nós vamos adicionar aqui o eixo de x. Nós vamos adicionar também um outro eixo, que é o eixo de y, certo? O eixo de x é onde nós encontraremos os valores do cosseno, enquanto que no eixo do y é onde nós encontraremos os valores do seno. Vou poder apagar aqui y e x, deixar apenas cosseno e seno. O que é que nós temos que identificar aqui agora? Bem, lembrando sobre a questão dos ângulos, você vai perceber que aqui tem 4 quadrantes, Então nós temos 4 ângulos. Você vai perceber que aqui tem um ângulo reto, um ângulo reto, um ângulo reto, um ângulo reto. 4 ângulos retos, 4 quadrantes. Então, aqui, partindo da circunferência, nós temos aqui 0 graus. A contagem é feita no sentido anti-horário. Aqui nós vamos ter 90 graus. Um quadrante são 90 graus. Se aqui tem mais um quadrante de 90 graus, 90 mais 90, aqui terá 180 graus.
Aqui, mais um quadrante, mais 90. Então, aqui será 270 graus. Aqui, mais um quadrante. Então, totalizando uma volta inteira, 360 graus. Tá bem? Então, aqui, os 4 quadrantes, a circunferência completa, ela tem 360 graus. Aqui tem 90, mais 90, mais 90, mais 90, totalizando 360. Quando nós falamos da reta de x, que é cosseno, e da reta de y, que é seno, eles terão valores máximos e valores mínimos. O ponto de encontro entre os dois eixos, aqui tem o valor 0, tá bom? Aqui é o valor máximo do cosseno, então aqui ó, o valor máximo do cosseno e ele vale 1. Aqui nós temos o valor mínimo do cosseno e ele vale menos 1. Agora na reta da vertical, o eixo do seno, aqui nós vamos ter o valor máximo, que é o 1. E aqui nós vamos ter o valor mínimo, que é menos 1. Tá bem? Identificadas essas informações quanto à questão de valor máximo e valor mínimo, nós vamos perceber, tá bem, de que seno e cosseno, quando se fala lá dos ângulos, a identificação deles, dos valores, está relacionada a uma coordenada nesses eixos. Então, nós vamos adicionar aqui, certo? Uma linha de segmento de semi-reta, e esse segmento de reta ele vai ter um ângulo partindo, tá, de 0. Partindo de 0 graus, nós vamos adicionar, tá bem? Então, vamos lá. A partir de 0 graus, nós vamos adicionar aqui um ângulo de 30 graus, tá bem? Vamos adicionar aqui um ângulo de 30 graus. Vou colocar aquele cor de azul para diferenciar. Pronto. Aqui é o ângulo de 30 graus. Nós vamos marcar aqui duas coordenadas. Uma coordenada, tá vendo aqui o ponto, ó. Aqui é o ponto. Nós vamos marcar aqui para aquele ponto lá, né? Nós vamos marcar aqui uma coordenada no eixo de seno, perceba. E nós vamos marcar uma outra coordenada aqui no eixo do cosseno, certo? Pronto. A partir daqui, nós vamos identificar o seguinte. Esse aqui e essa semi-reta, elas formam um ângulo. Que ângulo foi esse? Foi o ângulo de 30 graus. Tá bem? No ângulo de 30 graus, nós vamos ter aqui, ó, uma coordenada e aqui mais uma coordenada. Lembrando que os valores máximos é 1 e 1. Nós estamos no quadrante que é positivo tanto para seno quanto para o cosseno. Qual é o valor dessa coordenada aqui em 30 graus? Ele é 1/2, ou também o que pode falar de 0,5, tá certo? Vamos dar continuidade. E essa coordenada aqui em 30 graus, ela vale quanto? 0,866. Esse valor refere-se a quem? O valor dessa coordenada é o valor de cosseno. E o valor dessa coordenada é o valor de seno. Então, 30 graus seno vale quanto? 0,5. Cosseno vale quanto? 0,866. Nós vamos pegar um outro número. Nós vamos pegar 60 graus. Tá? Vamos pegar 60 graus e analisar também assim como 30. Eles têm uns valores semelhantes. Vai ficar um pouco mais fácil para a gente entender. Tá? Então, vamos apagar aqui. Opa, apaguei coisa demais. Não precisa apagar esse 1. Né? Nós precisamos identificar ali os valores. Então, tiramos aqui o valor. Nós vamos adicionar agora 60 graus. Tá bem? Partindo de 0. Aqui, ó. 0. Né? 0 grau.
nós vamos adicionar 60 graus. Então, nós vamos colocar aqui a linha para delimitar. Esse segmento aqui, essa semi-reta, vai identificar os valores. Então, nós temos aqui uma coordenada para seno, certo? Nós vamos marcar a coordenada para seno. Aqui, ó. Aqui é a coordenada de seno, o eixo de y. E aqui nós vamos marcar a coordenada de x, o eixo do cosseno, certo? Aqui, ó. Pronto, nós vamos atribuir os valores, tá bem? Está falando de qual ângulo? Nós estamos falando de um ângulo de 60 graus. Aqui nós temos uma coordenada, aqui nós temos mais uma coordenada. Quais são os valores? Para 60 graus, tá bem? Aqui nós vamos ter 0,866. 0,866, já que pertence ao eixo de y, é o valor de quem? É o valor de seno. Então, para 60 graus, se pedir o valor de seno, quanto que vale? 0,866. Agora aqui nós temos uma outra coordenada, que é a coordenada do eixo de x, que está fazendo referência ao valor do cosseno. Então, qual é o valor aqui que tem aqui na coordenada? 0,5. Isso quer dizer que esse valor aqui é o valor do cosseno. Tá bem? Vou apagar de novo. E agora nós vamos adicionar aqui uma linha tangente à circunferência. Se nós vamos adicionar uma linha tangente à circunferência, você imagina que nós vamos falar de quem? Justamente, nós vamos falar da tangente, certo? Ó, a linha tangente à circunferência, ela é paralela a seno e agora ela forma um ângulo de 90 graus aqui, ó, com o cosseno. Nós vamos dizer que ela é perpendicular a cosseno, tá bem? Aqui é o valor de quem? Nós estamos falando da tangente, certo? Então aqui é a tangente. Pronto. Seno, cosseno, tangente. Ah, mas você não falou a respeito da tangente. Identificou que tem uma linha aqui de tangente, né? Então nós vamos colocar novamente o ângulo de 30 graus. Colocamos aqui o ângulo de 30 graus. Partindo de 0, nós vamos para 30 graus. Ok, 30 graus. Aqui está marcado o ponto para 30 graus, tá? Vamos colocar aqui. Colocar de azul a semi-reta. Aqui é o que nós vamos formar o ângulo de 30 graus. Nós vamos ter a coordenada no seno, certo? Nós vamos ter a coordenada no cosseno, bem? Vamos ter a coordenada aqui no cosseno. E essa linha, esse segmento aqui de reta, tá vendo? Aqui, ela toca a tangente. Esse ponto onde tocou a tangente é o valor da tangente em si. Vamos identificar cada um deles? Nós estávamos falando de um ângulo de 30 graus, não foi? Nós estamos falando de um ângulo de 30 graus. Essa coordenada de 30 graus aqui, do eixo de x, é o valor do cosseno. Quanto que vale? 0,866. Esse valor aqui é a coordenada que vem para o eixo de y. Nós estamos falando de seno. Quanto que ele vale? 0,5. E aqui, ó, nós temos aqui o prolongamento tocando a tangente. Esse prolongamento aqui, esse ponto aqui, ele tem um valor, certo? Aqui, ó, parte de 0. E de acordo com que vai aumentando aqui, os valores também estarão aumentando. Aqui é a reta da tangente. Quanto que ele vale em 30 graus? Em 30 graus aqui vai estar 0,5774. Ok? O valor. Vamos adicionar de vermelho agora valores que estão lá de 60 graus. Tudo bem?
nós vamos colocar agora o dos 60 graus. Vou pegar aqui a régua, adicionar ela aqui, nós vamos adicionar 60 graus, 60, opa, aqui, 60 graus, tá bem? Colocado. Daqui a pouco eu vou pedir para identificar só a tangente, tá bom? Colocar os valores, e aí você identifica lá quanto à questão dos ângulos. Quer dizer, eu vou colocar um ângulo e você identifica os valores e dizer de quem a quem pertence. Em 60 graus, aqui nós temos 60 graus. Vamos adicionar aqui a linha de 60 graus, certo? Aqui dá continuidade, ó. Tá percebendo aqui? O prolongamento da semirreta, tocou a linha da tangente. É aqui o valor da tangente. Nós vamos colocar a coordenada agora, né, de 60 graus aqui para seno. Nós vamos colocar essa coordenada agora também aqui para o cosseno, né? Então vamos colocar ela aqui, coordenada, tá bem? Pronto. Marcou os 3 pontos, não foi? Seno, cosseno, tangente. Vamos precisar dela aqui. Lembrando que a tangente lá, ó, precisa do prolongamento, tá bem? Ó, onde nós marcamos aqui o ângulo de 60 graus. E aqui tem um prolongamento, ó, e aí ela toca a tangente. Vamos ver? Agora os valores. Bem, em 60 graus, aqui nós vamos ter quanto? 0,866. Aqui, na parte inferior, que é o valor do cosseno, nós vamos ter 0,5. É justamente o oposto de 30 graus, por incrível que pareça. Agora aqui na tangente, o valor da tangente ela muda, tá bem? Na tangente nós vamos ter o valor 1,732. Pronto. 1,7321. Aqui é o valor da tangente, tá certo? De 60 graus. Nós estamos falando aqui de 60 graus. Eu vou apagar aqui as informações. Vou colocar os valores, tá? E aí você vai dizer assim, ó, tal valor de 40, eu vou colocar 45 graus. E eu vou colocar alguns números. Aí você vai dizer assim, ó, isso aqui é da tangente, isso aqui, tá? É de tal valor, é de tal valor. Tá bem? Tangente, seno e cosseno. Só que 45 graus tem uma coisa engraçada, que assim, eu vou colocar aqui a régua, 45 graus, certo? Então vou colocar aqui 45 graus. Eu vou colocar os números, tirou tudo da tela, certo? E você vai dizer, ó, tal número é da tangente, tal número é do seno, tal número é de cosseno. Tudo que você vai precisar fazer é isso, tá bem? Então aqui, vamos marcar aqui um ponto. Por incrível que pareça, 45 graus, tem dois números aqui que são idênticos, certo? Tem dois números que são idênticos, infelizmente. Eu vou colocar valores aproximados para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Ou de um ângulo qualquer, mas tem que ser números reais. Vamos lá então, colocar dos 45 graus realmente, mas é aproximado, tá? Aqui tem 0,7. Aqui tem 0,707. E aqui nós vamos ter o valor que é igual a 1. Então, você só vai precisar especificar aí, né? 0,7. Ele não está exato aqui, tá? Só para a gente identificar. Está falando do ângulo de 45 graus. Estamos falando do ângulo de 45 graus. No ângulo de 45 graus. Aqui, colocado. Esse valor, ele está fazendo referência a quem? 0,707.
ele faz referência ao cosseno. Se você diz cosseno, você entendeu. 0,7, que na verdade é o mesmo número aqui, tá bom? Ele na verdade vale 0,7071. Esse 0,7, que é o mesmo valor que está aqui, ele é o valor do seno. E esse 1 aqui é o valor da tangente. Se você conseguiu compreender essas informações, né, nós chegamos ao final da aula. Valeu por ficar até aqui e até a próxima.